Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicerossauro e hoje a gente vai conhecer quem são os 10 melhores brasileiros da história da Fiorentina. Então o time foi fundado em 1926 pelo Marquês Luigi Ridolfi, em Florença. Conhecida também como Viola devido à sua cor violeta, a Fiorentina conquistou 2 vezes o campeonato italiano. O primeiro scudetto foi na temporada 55-56 e o outro na temporada 68-69. A Fiorentina sempre foi um dos times italianos que mais apostou em brasileiros, desde jovens como o Rider Matos, que acabou não dando certo, até craques consagrados como Sócrates, Dunga e Adriano. Até um treinador brasileiro já teve, foi o caso do Sebastião Lazzaroni em 1990. Quem foram os 10 brasileiros que mais brilharam aí vestindo a camisa da Fiorentina? O 10º lugar, Márcio Santos. O zagueirão que foi tetracampeão mundial em 1994 foi para a Fiorentina logo após a Copa do Mundo e disputou apenas uma temporada aí pela Viola. O time havia acabado de voltar para a primeira divisão italiana e Márcio disputou 38 dos 40 jogos da temporada, marcando 2 gols. Por ser um jogador muito regular, Márcio teve uma boa temporada aí vestindo as cores da Fiorentina. Na partida diante do Torino, a Fiorentina venceu o jogo por 6-3 e Márcio fez 2 gols nessa partida. O problema é que um foi a favor e o outro contra, né? Ele recebeu uma proposta do Ajax no final da temporada e a Fiorentina não hesitou e vendeu o jogador. O 9º é Dino da Costa. O atacante, que era muito veloz, criativo e goleador, foi revelado pelo Botafogo. Em 1955, o time carioca fez uma excursão na Europa e fez vários amistosos. E Dino da Costa, assim como Garrincha e outros jogadores, chamaram a atenção de alguns clubes. A Juventus fez uma proposta por Garrincha e a Roma fez proposta pelo Dino. E como o Botafogo precisava de dinheiro e não queria se desfazer de Garrincha, acabou vendendo o Dino para o clube italiano. Logo em sua primeira temporada aí na Roma, o Dino da Costa foi artilheiro do campeonato italiano. O atacante brasileiro ficou até 1961 na Roma, mas durante isso teve um período de empréstimo para a Fiorentina. Na temporada 59-60 ele chegou para disputar a final da Copa da Itália e em seguida continuou por mais uma temporada na Fiorentina. Dino marcou 8 gols em 38 partidas disputadas e fez uma boa dupla com o atacante sueco Hamrin. O brasileiro se naturalizou italiano e ficou na Itália até o final de sua carreira, falecendo em Verona no ano de 2020. O 8º jogador brasileiro é o Edmundo. O animal chegou na Fiorentina na melhor fase de sua carreira. Tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Vasco e estava presente nas convocações da seleção brasileira sempre. A dupla de ataque com o Batistuta foi um sucesso, tanto é que a Fiorentina liderava o campeonato italiano no primeiro turno e Edmundo estava se doando muito ao time, tanto é que estava jogando numa espécie de segundo atacante, mais servindo a Batistuta, dando muitas assistências e fazendo assim poucos gols. O problema foi que Edmundo foi liberado pela Fiorentina para passar o carnaval no Brasil, e depois disso a Fiorentina começou a encarar uma má fase e perdeu muitos pontos bobos. A torcida e também os companheiros culparam Edmundo por isso, e a Fiorentina perdeu a chance de ser campeão, mas de qualquer forma classificou-se para a Champions League, algo que não é frequente. O animal teve mais uma temporada aí pela Fiorentina e depois resolveu voltar para o Brasil. Você pode conferir os lances de Edmundo e Batistuta jogando juntos no link acima e olha, vale a pena ver. O 7º é Oliveira. Ele que é bem pouco conhecido no Brasil porque saiu cedo daqui e se naturalizou belga. Em 1986, o Oliveira saiu aqui do Brasil e foi para Anderlecht, onde jogou por 6 temporadas e se tornou ídolo. Em 1992 ele conseguiu cidadania belga e foi convocado pela primeira vez para a seleção da Bélgica. No mesmo ano ele foi transferido para o Cagliari. Fez 4 boas temporadas no Cagliari e em seguida foi contratado pela Fiorentina, já levantando a Supertaça da Itália no seu primeiro jogo. O atacante brasileiro seguiu com boas atuações ao longo das 3 temporadas pela Fiorentina, marcando 29 gols em toda a sua passagem. Em 1998, quando ainda era jogador da Fiorentina, foi convocado para a Copa do Mundo. Porém, em seguida, com a crise financeira da Fiorentina, alguns jogadores foram vendidos e Oliveira foi um deles que acabou retornando para o Cagliari. Ainda até o final de sua carreira, continuou jogando por times italianos como o Bolonha e também o Catania. O 6º, bem conhecido aí, o Felipe Melo. Ele que quando saiu do Brasil era um meio atacante de qualidade técnica e também de força física. Foi para a Espanha e jogou ali por Racing Santander e também Mallorca sem encantar muito. Porém, quando foi para o Almeria, que era treinado pelo excelente técnico Unai Emery, que viu em Felipe Melo uma facilidade para jogar de volante. E o jogador que era um jogador comum aí na sua posição se tornou um dos melhores do mundo agora como volante. Na temporada 2008-2009, a Fiorentina resolveu investir no jogador e foi muito certo, né? O Felipe jogou muita bola mesmo
e o Pitbull ajudou a Fiorentina a chegar até a Champions League. O Felipe atuou em 40 partidas e marcou 2 gols ao longo de sua passagem e teve seu contrato renovado. Porém, a Juventus pagou a multa rescisória de 25 milhões e levou o brasileiro. Grande parte da torcida ficou muito satisfeita porque foi logo para o maior rival. Mas, ao meu ver, a torcida não tem muito o que chiar. A Juventus pagou a multa e não adianta, ela tem mais poder aquisitivo e chance de oferecer um salário melhor. O quinto, o goleiro Neto. Ele que foi destaque em 2010 pelo Atlético Paranaense e foi vendido pela Fiorentina por 3 milhões. Nas suas 3 primeiras temporadas, o Neto foi reserva de Boruc e Viviano. Na temporada 2013-2014, Neto conseguiu a titularidade e teve grandes atuações, tanto é que foi cobiçado por muitos clubes europeus. Na temporada 14-15, Neto anunciou à Fiorentina que não iria renovar seu contrato e que iria para outro clube italiano. Quando a diretoria descobriu que era a Juventus, ele acabou sendo perseguido pelo clube. Foi hostilizado por muitos torcedores e o clima ficou ruim. Porém, com muitas lesões e suspensões, Neto precisou ser escalado novamente e deu conta do recado, fazendo boas atuações e mostrando muito profissionalismo. Neto foi para a Juventus temporada seguinte e deixou essa ambiguidade de sentimentos na torcida, uns odiando e outros adorando ele, mas o fato é que ele foi muito bem com a camisa da Viola. O quarto é Sérgio Clérici. Ele que é pouco conhecido no Brasil, mas é o atleta brasileiro que mais clubes diferentes defendeu na Itália. Primeiro ele atuou pelo pequeno time Lecco e ficou lá em 7 temporadas. Em seguida foi para Bolonha, Atalanta, Verona, Fiorentina, Napoli e por fim a Lazio. Clérici chegou à Fiorentina na temporada 71-72 e permaneceu lá por 2 temporadas. O atacante teve um ótimo desempenho individual, marcando 24 gols em 56 partidas com a camisa da Viola. Sérgio ficou marcado por fazer valer intensamente a lei do ex, quando estava jogando pela Fiorentina, marcando várias vezes contra todos os times que defendeu anteriormente. Apesar de não conquistar nenhum título, o brasileiro fez boas temporadas e nas 2 temporadas a Fiorentina conseguiu o 5º e 4º lugar respectivamente no campeonato italiano. O terceiro colocado é muito conhecido, é o Dunga. Apenas 2 brasileiros estão no hall da fama da Fiorentina. Um deles é o primeiro colocado dessa lista e o outro é o Dunga. O brasileiro saiu do Vasco em 1987 para ir para o Pisa, onde teve uma excelente temporada. Após o sucesso, Dunga foi contratado pela Fiorentina e fez uma primeira temporada muito boa. Porém, no finalzinho dela, teve problemas com o técnico. Mesmo assim, a Fiorentina conseguiu se classificar para a Copa da UEFA. Dunga até cogitou sair do time, mas depois, com a mudança de técnico, resolveu continuar. Na segunda temporada, Dunga foi ainda melhor. E apesar do time não fazer uma grande campanha no campeonato italiano, conseguiu chegar até a final da Copa da UEFA, enfrentando a Juventus e perdendo para a maior rival na final. Ao final da temporada, novamente a Fiorentina trocou de técnico e dessa vez foi Sebastião Lazzaroni. E o brasileiro colocou até a faixa de capitão em Dunga. Com a nova formação, Dunga teve mais liberdade e pôde até criar, chegar mais ao ataque, chutar e fazer até alguns gols. Porém, a Fiorentina não foi muito bem como se esperava. Contudo, o Dunga continuou brilhando individualmente. Na 4ª temporada, Dunga continuou muito bem, porém a Fiorentina não conseguia os resultados desejáveis. E após vários desentendimentos com a diretoria, o Dunga resolveu deixar o time e ir para o Stuttgart. Dunga fez 154 jogos com a camisa violeta. O segundo colocado é Amaurildo, ele que é um genial atacante brasileiro, muito habilidoso, veloz e também matador. Foi campeão com a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1962. Ele nasceu em Goitacazes e começou no time de sua cidade natal. Depois foi para o Botafogo e brilhou. Em 1963 foi vendido ao Milan, onde ficou por 4 temporadas e conseguiu conquistar uma Copa da Itália. Depois disso foi para a Florença e na Fiorentina continuou com suas boas atuações. Na temporada 68-69, que era a sua segunda jogando pela Fiorentina, junto do atacante Mario Maraschi, fez uma ótima dupla e conseguiu levar a Fiorentina ao 2º título italiano de sua história. O brasileiro teve mais uma temporada ainda pela Fiorentina e em seguida foi para a Roma. Fechou seu ciclo em Florença com 19 gols em 74 partidas e, é claro, um título muito importante do campeonato italiano. E o primeiro lugar é o Julinho Botelho. Ele é o outro integrante do hall da fama da Fiorentina que citei anteriormente. Ele era um dos melhores pontas direitas do mundo, só não teve grande notabilidade na seleção brasileira porque disputava a posição com nada mais nada menos que o Garrincha. Destacava-se pela grande categoria e a imensa velocidade que tinha, tanto é que foi apelidado de Flecha Dourada. Ele começou jogando no Juventus de São Paulo e em seguida foi para a Portuguesa, onde virou um grande ídolo. Como destaque obtido na Copa de 1954, quando o Julinho entrou em 3 partidas e marcou 2 gols com a seleção brasileira, foi vendido para a Fiorentina.
Logo em sua primeira temporada em Florença, Julinho conseguiu se tornar campeão italiano junto com a Fiorentina pela primeira vez na história do clube. Seguiu jogando muita bola e a Fiorentina na sua melhor fase da história. E nas próximas 2 temporadas que disputou, foi 2 vezes vice-campeão do campeonato italiano e chegou até a final da UEFA Champions League. Só parou porque o adversário era o Real Madrid de Di Stéfano na final. Julinho foi um dos protagonistas da melhor época da história da Fiorentina. Juninho foi tão idolatrado em Florença que uma vez ao pegar um trem ele ficou o tempo inteiro no banheiro para evitar o assédio dos fãs. Apesar da idolatria e da vontade enorme que o clube tinha em ter Julinho Botelho para a próxima temporada, o ponta brasileiro estava com muita saudade do Brasil e resolveu voltar. E depois disso teve uma linda história com o Palmeiras, onde também foi ídolo e ganhou muitos títulos. Em 96 partidas com a Viola marcou 23 gols. Então, amigos, gostaram do vídeo? Não esqueçam de curtir e também se inscrever para sempre receber as notificações de vídeos como esse. Muito obrigado e um abraço.